Esther, capítulo número 7, o versículo 1 diz assim: a palavra de Deus, acompanhe com atenção, com reverência, porque esta palavra infalível, inerrante de Deus. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Deus bendito, abençoa a leitura, a explicação e a aplicação da tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Amém. É possível sentir a tensão presente neste capítulo. E não é para menos, porque desde o capítulo 2, como temos visto, a rainha Esther tem escondido consigo um segredo profundo: sua descendência judaica. Ela seguiu tão à risca o conselho de Mordecai para esconder sua etnia, para não revelar que ela pertencia ao povo judeu, que mesmo depois de ser elevada à posição de rainha em 5 anos se passarem, ninguém desconfia a qual povo ela pertence. Ela cobriu-se com as cores do império e viveu como persa, camuflando a sua identidade, a sua fé em Deus e sua ligação com o povo de Deus. Mas finalmente, queridos, na narrativa chegou a hora dela se revelar. Isso porque, como sabemos, o edito maligno de Amã ameaçava Esther, Mordecai e todos os judeus vivendo na Pérsia. No capítulo 4, Esther concordou em comparecer à presença do rei. No capítulo 5, ela fez isso, mesmo ciente de todos os perigos. E aqui, no capítulo 7, agora Esther se prepara para um último e decisivo banquete com Assuero e Amã. Até onde sabemos, o rei está disposto a conceder o seu pedido, até metade do seu reino. Será mesmo, irmãos? Será que Esther vai conseguir evitar o que seria, ou o que poderia ser, o primeiro holocausto de judeus da história? Qual será a reação de Assuero ao ouvir o pedido e a revelação de sua esposa? Ou ainda Amã? Será que ele vai conseguir levar seu plano maligno à frente? Ou finalmente chegou o momento da sua queda? Pelo que parece, irmãos, o destino dos judeus será decidido entre taças de vinho e pratos chiques. Mas será que nós não estamos nos esquecendo de algo ou de alguém? Seu nome também não é mencionado neste capítulo. E suas ações podem até passar despercebidas. Mas o Deus que iniciou a reviravolta no capítulo 6 é o mesmo Deus que irá intervir aqui no capítulo 7 para mudar a sorte de seu povo. Apesar dos perigos, irmãos, tanto Esther como nós podemos achar conforto no fato de que Deus intervém na história em favor de seu povo. E é esse o tema que eu gostaria de meditar com os irmãos na noite de hoje: o Deus que intervém. O Deus que intervém. Como Deus intervém na história de Esther, irmãos? Como Ele intervém na nossa história? E por que nós podemos e devemos achar conforto nessa verdade? Para responder a todas essas perguntas, nós temos o capítulo 7. Ele nos oferece 2 respostas fantásticas, queridos. A primeira delas, do verso 1 ao verso 6, porque Deus intervém, nós podemos esperar nele. Porque Deus intervém, podemos esperar nele. Com o início do capítulo 7, Esther reaparece em cena. E mais uma vez ela está sentada à mesa com Assuero e Amã. Foi então que o próprio rei quebrou o silêncio. E ele disse, verso de número 2. No dia seguinte, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Perceba como o próprio Assuero vai direto ao ponto. Nem mesmo toda a pompa do banquete real conseguiu aquietá-lo em relação à sua curiosidade quanto ao mistério que Esther fazia.
Então, pela terceira vez, e nesta específica, chamando-a de rainha, o rei se compromete a atender o seu pedido até metade do reino. Esther, por sua vez, percebe que este é o cenário ideal para finalmente apresentar ao rei a sua petição. No entanto, ela sabe bem que está lidando com um homem de personalidade imprevisível e perigosa. Sua antecessora Vasti, vocês se lembram do capítulo 1? Ela serve como um exemplo do que acontece quando se desagrada ao rei. Por isso, ela pretende sim anunciar o seu pedido, mas ela irá fazê-lo com sabedoria e cautela. Depois então, ela põe um fim no mistério. Versos 3 e 4. Respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida de meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Depois de anos se escondendo sob as cores da Pérsia, a rainha agora revela a sua própria identidade, ou a sua verdadeira identidade. Mais do que isso, irmãos, o que ela fez aqui é ligar seu próprio destino ao destino de seu povo. Consequentemente, destaca um comentarista, se aquele pedido fosse recusado pelo rei e o edito fosse mantido, Esther tinha agora publicamente incluído o seu nome na lista daqueles que estavam para morrer. Ela colocou-se ao lado de seu povo, arriscando a própria vida. Mas que povo é esse, irmãos? Você percebeu que enquanto ela se dirigia ao rei, ela não menciona diretamente o povo judeu? E você talvez se pergunte por quê. O que posso dizer no momento é que é parte de sua estratégia ao lidar com Assuero. Não bastava apenas ser cortês, polida. Sua petição também deveria parecer necessária aos olhos do rei. Por isso, ela inicia descrevendo passivamente o próprio decreto de Amã. Além de citar literalmente os 3 verbos presentes no decreto: destruir, matar e aniquilar, que se referem à ordem para destruir o povo judeu. A rainha também menciona nas entrelinhas o lucro financeiro prometido por Amã para levar o plano à frente. Só que ainda sem citar o nome do povo, ela começa a apelar aos interesses do rei. Isso porque, por mais imoral que fosse ordenar o genocídio de um povo, que era o que estava para acontecer na Pérsia, a única garantia constitucional que existia no império era o direito do próprio rei maximizar e alcançar seus próprios interesses. Isso inclui ordenar uma matança ou até vender um povo para a escravidão, se isso fosse conveniente aos interesses do rei. Portanto, meus irmãos, sua estratégia é provar para o rei que, embora o seu pedido fosse sim custar algo para ele, uma quantia financeira, teria de abrir mão desse valor. Por outro lado, levar tal decreto adiante lhe custaria algo ainda mais caro: a vida de sua própria rainha. Afinal de contas, poupar esse povo, Esther diz, significava também poupar a sua vida. Convenhamos que Esther parece falar em enigmas. Ela não é nada direta. Mas à frente, ela vai dar mais detalhes e informações a respeito da situação dos judeus. Mas por ora, sua intenção é comunicar uma mensagem muito simples para Assuero: sua rainha está em perigo. E se ele nutria alguma afeição por sua esposa, ele teria alguma reação em favor de sua segurança. E é exatamente o que acontece. Versos 5 e 6. Então, falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: que é esse
E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, o adversário, o inimigo, é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. A rainha conseguiu, irmãos, despertar a ira do rei, para depois então direcionar esta ira para um alvo. E este alvo estava ali, sentado na cadeira ao lado, Amã. Depois da humilhação que passou com Mordecai, você se lembra na semana passada? Depois de sua humilhação, ele acaba de descobrir que estava em uma situação muito, mas muito pior. A rainha era judia e seu decreto contra os judeus colocou sua vida em risco. Sua vingança pessoal contra Mordecai colocou um alvo nas costas da esposa, ou na esposa do homem mais poderoso do império. E com razão, o texto diz, ele ficou completamente perturbado e apavorado com a situação. Contudo, não esqueça do mais importante. Mesmo diante da situação instável e até caótica em que estava, Esther soube esperar em Deus e confiar na sua intervenção para mudar a sorte de seu povo. O que Deus tem a nos ensinar, meus irmãos, através da primeira parte desse texto? A primeira lição do texto, muito importante por sinal, e eu quero a sua atenção aqui. A primeira lição é: ser um cristão, ouça bem, ser um cristão implica em identificar-se publicamente com o povo de Cristo. Ser um cristão implica em se identificar publicamente com o povo de Cristo. Este é um princípio discreto aqui no texto, mas que não pode ser ignorado. Vejamos o exemplo de Esther. Ela levou muito tempo para entender este princípio. Ela o ignorou por um bom tempo. Mas até que, antes tarde do que nunca, ela o entendeu. Por muitos anos, ela se escondeu sob as cores e valores da Pérsia, pensando que poderia permanecer sendo uma crente fiel, enquanto vivia camuflada em meio aos pagãos. Ela pensava ser possível permanecer sendo uma crente, uma mulher fiel do povo de Deus, enquanto escondia sua identidade e negava sua relação com o povo de Deus. Até que ela entendeu um princípio que não só está claro em Esther, mas está claro em toda a Escritura. É que relacionar-se com Deus implica em se relacionar com o povo de Deus. Relacionar-se com Deus implica necessariamente e obrigatoriamente se identificar e ser parte do povo de Deus. É o que o próprio Evangelho nos ensina, irmãos. No Novo Testamento, a nossa salvação não é só descrita em termos de nossa união pessoal e espiritual com Jesus Cristo, mas também a nossa salvação é descrita como uma grande união espiritual entre todos aqueles que professam a verdadeira fé e por quem o Senhor Jesus entregou-se na cruz do Calvário. Em outras palavras, a obra salvadora de Jesus Cristo não é simplesmente singular, não é só voltada para o indivíduo, ela é coletiva, porque forma e une um povo para si. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, falando do passado e do presente de seus leitores, ele disse, preste atenção, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. Eles não eram povo, mas em Cristo agora são povo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, quando vai descrever nossa relação com Cristo, ele diz, Cristo é o cabeça, sua igreja é o corpo, e estes são inseparáveis. E estando em Cristo, a igreja ela cresce unida, edifica a si mesma e segue a verdade em amor. A Tito, o mesmo apóstolo Paulo descreveu a obra redentora de Cristo. Preste atenção, veja o que ele diz.
Veja como Paulo descreve a obra da salvação em Tito, ou para Tito. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo não morreu simplesmente por indivíduos particulares. Cristo morreu para remir para si um povo. E o meu ponto aqui, queridos, é muito simples. Professar fé em Jesus e identificar-se com Cristo significa unir-se à igreja. Identificar-se com a igreja de Cristo. Ser parte dela, quer você goste disso ou não. É uma realidade inevitável do Evangelho. E ainda que seja algo tão óbvio, talvez você diga. Mas por incrível que pareça, é uma verdade que precisa ser reforçada. Em tempos onde alguns ditos cristãos abraçam um movimento chamado de cristãos desigrejados. Essa casta superior, irmãos, dos desigrejados, ela alega ter se cansado da igreja. Afinal de contas, segundo elas, a igreja é recheada de hipocrisias. Há muitos pecados dentro da igreja. As pessoas costumam se decepcionar muito e por isso essas pessoas chegaram à conclusão: é melhor eu amar e servir a Cristo sozinho, solitariamente, caminhar com minhas próprias pernas e fim. Talvez você diga: não, João, mas isso é um pecado gravíssimo, eu não me enquadro em algo do tipo. Mas por outro lado, existem aqueles que até são membros de igreja, mas não são ativos, são desinteressados, são frios, vêm aos cultos de vez em quando, não tem qualquer preocupação em se relacionar com os irmãos, e eles estão até dispostos a servir, mas só se for conveniente para ele. E nós temos a tendência de condenar o movimento dos desigrejados, eles estão em pecado. Mas as duas atitudes estão igualmente erradas, queridos. Cristo não deseja nem que os cristãos abandonem a igreja local, muito menos que participem dela com desinteresse e sem zelo. Da mesma forma como ele, o Salvador, ama a igreja, se envolve pessoalmente com a igreja. É isso que ele deseja ver da parte de seus discípulos. E eu concordo com o que os irmãos, com o que essas pessoas dizem. De fato, a igreja é cheia de hipocrisia. A igreja é cheia de pecado. E se você não sabia disso, meu querido, me permita informá-lo. Você vai sim se decepcionar na igreja. Com o pastor, com os irmãos. Você sabe por quê? Porque a igreja não é um ajuntamento de pessoas impecáveis e perfeitas, mas é uma congregação de pecadores imperfeitos e carentes da graça de Deus. E por isso, é natural, nem sempre nós estaremos tão animados para nos envolver e servir. Mas uma questão, queridos, que precisamos levantar quando diante desse problema é: se Cristo, irmãos, mesmo diante da nossa hipocrisia e dos nossos pecados, se Cristo não desistiu de amar a igreja, por que nós vamos permitir que as decepções da igreja nos façam abandoná-la? Se Cristo entregou a própria vida e sacrificou-se em favor da igreja, por que nós vamos nos recusar a servi-la e a dedicar a nossa vida por ela também? A partir do momento que nós olhamos para a igreja com as lentes do Evangelho, nós vamos descobrir que não é só uma obrigação dos crentes, mas um privilégio ser parte de uma igreja, ser membro de uma comunidade centrada em Cristo, onde juntos nós cultuamos, servimos e levamos a sua missão adiante. Se até hoje, meu querido, você que me ouve, se você encarou esse compromisso como desnecessário, sem seriedade, você precisa se arrepender. Porque lembre-se, não há como unir-se a Deus sem unir-se ao povo de Deus.
Não há como servir a Cristo sem ser parte do povo remido por Cristo. E depois que você se arrepender do seu pecado, eu digo, pare de perder tempo e tire proveito desse privilégio. Venha para esse lugar para cultuar a Deus com entusiasmo. Não com má vontade. Cultive relacionamentos intencionais. Sejamos hospitaleiros, irmãos. Vamos aproveitar as oportunidades para servir os nossos irmãos. Vamos cuidar daqueles que sofrem. Vamos apoiar uns aos outros na luta por santidade cristã. Vamos levar a sério a membresia na igreja local e nossos deveres como membros. Vamos levar o evangelho adiante. Porque, irmãos, não há como estar unido ao cabeça sem estar unido ao corpo. Segundo lugar, segunda lição que o texto nos oferece. O texto também nos ensina a encontrar um equilíbrio entre confiar em Deus e agir. Entre confiar em Deus e agir. Uma das discussões que mais pega fogo entre os teólogos, e nós sabemos disso, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ou seja, se Deus é absolutamente soberano, governa tudo e todos, nada nem ninguém está para além do seu governo e da sua soberania. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade? E a história de Esther lança luz sobre essa questão. Nós sabemos que ela fez tudo ao seu alcance para levar Amã à justiça. Mas não foi o seu plano em si o fator decisivo para mudar a história aqui. Nós sabemos, segundo o capítulo 6, que enquanto Mordecai, Esther e todos os judeus dormiam, o que acontecia? Deus manteve Assuero acordado, para então trazer a reviravolta que estamos vendo aqui. E sim, a rainha assumiu sua responsabilidade, colocou seu plano em ação, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Deus estava agindo através dos esforços dela. E também estava agindo por meio de atos providenciais, extraordinários e que ninguém percebia. E essa é uma verdade muito prática para o nosso coração, queridos. Porque como ela, nós queremos, por exemplo, ver nossos filhos convertidos a Cristo. Nós queremos ter um casamento mais maduro, piedoso, centrado no Evangelho. Nós queremos ver nossa igreja crescendo, viver uma vida mais santa, tomar decisões importantes de forma bíblica. E em tudo isso, nós temos a responsabilidade para alcançá-los. Temos um plano de ação à disposição para alcançá-los. Mas também nós confiamos em Deus e esperamos dele o resultado. O grande problema, meus queridos, do meu e do seu coração, é que nós falhamos em achar um equilíbrio entre essas duas coisas. Entre orar e confiar. Entre oração e ação. Entre realizar e descansar em Deus. Nós sempre tendemos para um dos extremos. Existem aqueles que creem que Deus é soberano, Ele está por trás de tudo e por isso não mexem um dedo para solucionar seus problemas e esperam receber tudo de mão beijada. No outro extremo estão aqueles que são ativistas. Eles dizem, se alguma coisa tem que acontecer, vai ser pelas minhas mãos e pronto. Ignoram o agir de Deus. Nós precisamos de um equilíbrio entre essas duas verdades. Se qualquer uma delas existir isoladamente, isso vai ser espiritualmente perigoso para o nosso coração. Mas as duas juntas vai produzir equilíbrio entre ação e oração. Entre agir e confiar em Deus. Mas sabe o que é mais reconfortante aqui, meus queridos? É que mesmo quando nós falhamos em encontrar equilíbrio, Deus leva a sua vontade à frente. Mesmo ou apesar de nossas falhas e do nosso desequilíbrio, Ele usa pessoas como eu, você e Esther para cumprir seus planos. Amém? Amém? Nós estamos meditando no tema o Deus que intervém. Nós vimos em primeiro lugar que porque Deus intervém, podemos esperar nele. Em segundo e último lugar,
porque Deus intervém, podemos esperar nele por salvação. Porque Deus intervém, podemos esperar nele por salvação. O pedido de Esther acabou com o clima do banquete. Sabe, às vezes, quando nós estamos ao redor da mesa e alguém fala alguma coisa que acaba com o clima, foi o que aconteceu aqui, queridos. Sua revelação acabou com o clima do banquete real. Isso porque o rei acabou de descobrir que seu principal aliado havia colocado a vida de sua esposa favorita em risco. E agora? O que é que vai acontecer aqui? Verso 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Se Esther desejava despertar a fúria do rei, o texto nos diz que ela conseguiu. E num primeiro momento, Assuero resiste à vontade de esganar Amã ali mesmo. Ele conteve a sua ira. Ele sai ao jardim do palácio real. Isso porque depois do que acabou de ouvir, Assuero não podia agir com base em suas emoções. Ele precisava pensar sobre seu próximo passo. Afinal de contas, ele estava no meio de um grande dilema. E você me pergunta por quê, João? Por um lado, o rei jurou publicamente a sua rainha 3 vezes conceder o seu pedido até metade do reino. Por outro, o decreto promulgado por Amã havia sido autorizado por ele e ratificado com seu anel-selo. Em outras palavras, o rei está preocupado com sua reputação. Se não atender o pedido de sua rainha, ele vai parecer um rei fraco ou um rei sem palavra. Se ele, em contrapartida, não atender ou punir Amã por um decreto que ele mesmo tinha autorizado, ele ia parecer um rei fraco, inconstante e imutável. Ele estava em uma situação complicada. Como é que ele sairia dessa cilada? Bem, de uma coisa Amã tinha certeza, era o fim da linha para ele. Chegou o momento de sua queda. Mesmo sendo um bom político e estrategista, já era tarde demais quando ele percebeu que fora ludibriado pela estratégia da rainha. A ira do rei havia se levantado contra ele, e por isso, em completo desespero, o inimigo dos judeus clama por misericórdia, a rainha judia. E depois, verso número 8. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete e do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Quando retornou à sala do banquete, meus irmãos, Assuero percebeu que Amã tinha resolvido o dilema para ele. Os banquetes dessa época não aconteciam em mesas e cadeiras altas, como nos nossos. Ao contrário, suas mesas eram baixas e as pessoas costumavam comer reclinadas em um divã, que é uma espécie de sofá mais baixo. Então, em seu desespero, Amã acabou aproximando-se demais da rainha, numa posição não tão apropriada, caindo diante dela. Quando Assuero viu aquilo, ele encontrou uma saída política, uma desculpa perfeita para eliminar Amã sem nenhum constrangimento público para sua pessoa. Ele está tentando violentar ou abusar da rainha. E é pouco provável, eu sei, que Assuero tenha realmente acreditado que Amã estava ao ponto de estuprar Esther ali na frente dele. Mas como disse, aquela era uma acusação conveniente que o livraria de problemas por hora. Agora perceba a ironia comigo. O homem que jurou matar todos os judeus da Pérsia, porque um único judeu se recusava a curvar-se diante dele, é agora executado
por se curvar de forma inapropriada diante de uma judia. A providência não para de pregar suas peças nessa história. Mas resta ainda uma peça da providência divina aqui. Versos 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Arbona estava na hora certa e no lugar certo. E como se tivesse recebido uma sugestão do alto, ele aconselha o rei a punir o ofensor na forca que ele havia preparado para Mardoqueu 24 horas atrás. Que trágico fim, queridos, teve o orgulhoso Amã. Seu desejo por honra o levou à ruína. E com a morte do inimigo, diz o texto, a ira do rei se aplacou ou foi apagada. Não que todos os problemas de Esté e dos judeus tenham se resolvido, afinal o decreto ainda estava em vigor. No entanto, a morte do adversário dos judeus é uma prova clara de que Deus já começou a sua intervenção na Pérsia para livrar o seu povo de todos os seus inimigos. O que aprendemos, meus irmãos, com o fim do capítulo 7? Há aqui uma única e importante aplicação que eu gostaria que os irmãos guardassem na mente e no coração. O que aprendemos aqui com essa parte final? Nós aprendemos a confiar nas promessas e na fidelidade de Deus. Aprendemos a confiar nas promessas e na fidelidade de Deus. Como eu reforcei na aplicação anterior, nós somos salvos por Cristo e fomos unidos a seu povo. E a Escritura define o relacionamento entre Deus e seu povo como uma aliança, como um pacto. E um aspecto fundamental desse pacto, queridos, é a confiança nas promessas que Deus fez. É dessa verdade que surge a esperança para os personagens do texto e cá entre nós. Por mais que eu tentasse fazer algum mistério sobre o desfecho da história, desde o princípio todos nós já sabíamos que Amã nunca triunfaria. Deus libertaria seu povo, sejam eles fiéis ou não. Porque sua fidelidade não depende do caráter e das boas obras de seu povo, mas ele depende apenas de si mesmo e de seu próprio caráter. Porque ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Portanto, a esperança dos judeus na Pérsia não era a astúcia de Ester, não era sua habilidade política, mas sim a promessa de Deus feita na aliança. Você não se lembra? Em Gênesis capítulo 12, Deus prometeu a Abraão e ao seu povo que ele abençoaria todas as famílias da terra por meio dele e que ele amaldiçoaria todo aquele que se colocasse contra esse propósito. É exatamente o que vemos acontecer com Amã no nosso texto. E da mesma forma como Israel do Antigo Testamento estava em aliança com Deus, nós também, queridos, em Cristo, como Israel de Deus, estamos em um pacto com Ele, o pacto da graça. E da mesma forma o nosso relacionamento, ele é pautado pela confiança nas promessas que Deus fez na aliança. Em Cristo Jesus, queridos, nos foram dadas grandes e gloriosas promessas. Cristo nos disponibilizou promessas tão gloriosas que podem nos confortar em toda a nossa vida cristã. Você quer um exemplo? É a confiança nas promessas de Deus que nos dá esperança em relação aos nossos filhos. Ainda que recebam o batismo quando criança, isso não implica em uma transferência automática de graça, de regeneração. Eles permanecem pecadores. No tempo oportuno, a semente de Adão vai se manifestar. Eles estão debaixo da ira e da reprovação de Deus também. Mas o que é que diz a promessa, queridos? Deus prometeu ser o Deus dos pais e o Deus de seus descendentes. Então,
enquanto nós somos pactualmente fiéis. Ouça bem isso. Os pais precisam ser pactualmente fiéis, pregando o evangelho ao coração dos filhos, intercedendo pela salvação deles, corrigindo a sua tolice, o seu pecado por meio de disciplina bíblica. Mas qual é a nossa esperança enquanto trabalhamos, queridos? É que Deus disse por meio do apóstolo Pedro: a promessa é para vocês e para os nossos filhos. A confiança nas promessas também nos dá esperança em relação à igreja. A segurança da igreja não está pautada na sabedoria dos seus líderes, irmãos. Nosso sucesso na missão não depende das estratégias que usamos. Nossa existência não está ameaçada pelos inimigos desta terra. Por quê, irmãos? Porque Deus prometeu ser o pastor e guarda de sua igreja até o fim. Porque Ele prometeu que sempre que o evangelho for pregado fielmente, os pecadores serão salvos. Ele prometeu que nem o inferno prevaleceria contra a sua igreja. Essas são as promessas de Deus para o seu povo. O último exemplo é a confiança nas promessas que nos dá esperança na luta contra o pecado. Nós não costumamos pensar nesses termos, mas ouça bem, a luta contra o pecado é, na verdade, uma batalha entre promessas. É uma batalha entre promessas. O pecado só é atraente para nós por conta de suas promessas de prazer, sentido e alegria. O grande problema é que são todas, sem exceção, promessas falsas e vazias. E se nós desejamos triunfar sobre elas, basta colocá-las lado a lado com as grandes e gloriosas promessas de Deus. E aí nós vamos nos dar conta de que Deus e suas promessas são maiores e melhores do que as falsas promessas do pecado, seja ele qual for. O pastor John Piper disse: quando a fé domina o meu coração, eu me satisfaço em Cristo e em suas promessas. Foi o que Jesus quis dizer quando falou: o que crê em mim jamais terá sede. Quando minha sede por alegria, significado e paixão é satisfeito pela presença e pelas promessas de Cristo, ouça bem, quando eu estou satisfeito nas promessas e na presença de Cristo, o poder do pecado é quebrado. Se eu quero vencer o pecado, se eu quero fugir da tentação, eu preciso fazer bom uso das maiores e melhores promessas de Deus. Tudo que o pecado nos oferece, Deus oferece mais e melhor. Mas além disso, as promessas de Deus não só nos ajudam na luta agora, mas nos asseguram que a luta chegará ao fim. Porque se você é um verdadeiro cristão, meu irmão, ouça bem, se você é um verdadeiro cristão, você experimenta a agonia da luta entre a carne e o espírito. E se você não experimenta essa luta, esse é um mau sinal para você. Nós estamos sempre em uma agonia, queridos. Porque a carne dentro de nós deseja prevalecer. Enquanto ao mesmo tempo o Espírito deseja guiar-nos para a justiça. Nós amamos a Deus. Nós desejamos servi-lo de todo o coração, mas ao mesmo tempo nos sentimos atraídos e seduzidos pelo pecado. Nós renovamos o nosso compromisso em obedecê-lo, segui-lo, mas continuamente fraquejamos, falhamos em amá-lo de todo o nosso coração, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Em vários momentos essa luta causa desespero, desânimo, em algumas ocasiões o desejo de desistir, de abandonar a fé. Mas eu quero lhe dar esperança na noite de hoje. Porque as promessas de Deus dizem: cristão, em breve Deus nos fará perfeitos nele. Muito em breve, querido, a luta que você experimenta chegará a um fim. Muito em breve nós vamos nos despedir desse coração inconstante e indeciso. E vamos receber de Deus um coração perfeitamente alinhado ao dele, para amá-lo perfeitamente. Muito em breve nós vamos nos despedir desse corpo
contaminado pelo pecado e pelas suas mazelas, e ele dará lugar a um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, para adorá-lo por toda a eternidade. Leia 1 Coríntios 15 depois. A luta tem sido difícil, meu irmão. Tem sido difícil a luta. Por vezes você se sente no alto e na maioria das vezes você está no lamaçal, se sente fraco. Você se sente perdendo a luta muitas vezes. Não se desespere. Apoie-se nas promessas de Deus para seguir buscando santidade. E confie nessas promessas, porque Deus há de nos fazer perfeitos no dia. Nada, queridos, nada do que nos foi prometido por Ele deixará de ser cumprido. Porque assim como Ele foi fiel ao seu povo na Pérsia, Ele permanece sendo fiel apesar de nós. Vamos confiar de todo o coração no nosso Deus e nas suas gloriosas promessas. Nosso Deus é fiel. E para terminar, é impossível não notar os fortes ecos do Evangelho presentes no texto. Na verdade, irmãos, o Evangelho pode ser descrito exatamente nos termos do capítulo 7, como uma intervenção de Deus. Já deve ser claro para nós que Assuero e Deus são reis totalmente distintos. Enquanto Assuero é manipulável, imprevisível, egocêntrico, orgulhoso, Deus é sábio, Deus é imutável, Deus é compassivo e perfeitamente justo. E é exatamente aqui que nós encontramos o maior eco do Evangelho do texto. Na sua providência divina e perfeita, Deus usou a figura imperfeita de Assuero para ilustrar uma verdade inegociável do Evangelho. E aqui eu quero que você acompanhe com atenção o fim deste sermão. A justiça de Deus e a sua ira contra o pecado. Diante da ameaça contra a sua rainha, a fúria do rei foi despertada e só então apaziguada por meio da morte do ofensor. E para nossa surpresa, queridos, esse é um princípio claro de como Deus procede com o pecado dos homens. O falso evangelho dos nossos dias insiste em dizer que o Senhor está neutro diante das nossas ações. Não importa o caminho que decidimos levar, se vivemos uma vida de pecado e impureza, não importa, porque Deus é amor. Ele está disposto a nos receber e não nos retribuirá pela forma como vivemos. Esta é uma mentira diabólica, queridos. Infelizmente, algumas supostas igrejas e cristãos têm abraçado e propagado essa mensagem. Mas essa imagem de Deus não se parece em nada com o que vemos na Escritura. O salmista nos ensina que Deus aborrece, odeia todos os que praticam a iniquidade. E no Salmo 7, versículo 11, Deus é apresentado como justo juiz. Ouça bem, Deus justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Um Deus que sente indignação, que sente ódio santo todos os dias. Escrevendo aos Romanos, Paulo não podia ter sido mais claro. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. O que a Escritura realmente nos ensina, meus queridos, é que Deus, sendo perfeitamente justo, não só odeia todas as formas de pecado, Ele castiga todas as formas de pecado. E sendo essa uma verdade, todos, sem exceção, judeus na Pérsia ou brasileiros em Joinville, estão em apuros diante de Deus. Deveriam tremer ao ouvir isso. Afinal, por conta de nossos próprios pecados, nós estávamos destinados à morte e à destruição eterna. E para piorar, não havia nada que pudéssemos fazer para reverter esse quadro. Foi então que o próprio Deus resolveu intervir em nosso favor. O que Ele fez, irmãos? Deus nos enviou alguém que, como Esther, se identificasse conosco em nossa necessidade.
Seu Filho amado, embora dividisse a glória divina junto com o Pai, tornou-se como um de nós. E foi nosso intercessor diante do justo juiz. Embora fosse perfeito, ele recebeu o destino dos malfeitores. Como a mãe, ele foi pendurado em um alto e maldito madeiro. E ali a ira do Deus Todo-Poderoso foi despejada sobre ele com força total por causa de nossos próprios pecados. Ele foi tratado como inimigo de Deus em nosso favor. Mas eis a maravilhosa intervenção do Evangelho. Cristo aplacou. Cristo desviou para sempre a ira de Deus contra nós. Porque o justo morreu no lugar dos injustos. Agora pecadores, que antes eram adversários de Deus, podem agora ter paz com Ele e fazer parte de seu povo. É o que você deseja ter, querido. Paz com Deus e ser parte de seu povo. Essas bênçãos estão disponíveis gratuitamente no Evangelho. Até mesmo os maiores pecadores podem achar graça e salvação em Jesus Cristo. Para isso, você precisa abandonar sua vida de pecado. Você precisa correr aos pés do Rei Jesus, rogar por sua graça e apegar-se ao que Ele fez somente para a sua salvação. Somente na intervenção de Deus em Cristo há esperança para você.